começarmos, eu vou contar um pouco da minha história para vocês. Nem todos conhecem a minha história. Eu tenho origens extremamente humildes, talvez mais humildes do que muitos de vocês. Sou filho de uma empregada doméstica, meu pai era operário de uma fábrica. Com 36 anos de trabalho prestados para essa fábrica, a empresa resolveu retornar para o país de origem e dispensou todos os funcionários. Meu pai, em época de aposentadoria, já não tinha mais condições de procurar um emprego. Não tinha mais mercado de trabalho para ele. Foi dispensado. Se aposentou. E no ano que meu pai se aposentou, o então presidente José Sarney congelou todas as aposentadorias em um salário mínimo. Mas não era o salário mínimo dessa época. Acreditem, era ainda pior. O salário mínimo daquela época era o equivalente hoje a uns 500, 600 reais. Essa era a renda da minha família. Meu pai, muito triste, entrou em depressão, teve um infarto, um derrame, tudo em virtude do estresse, em ver a situação difícil da família. Minha mãe teve uma paralisia neurológica que a impedia de caminhar normalmente. E arrastando a perna direita, minha mãe fazia faxina em casa de família. Eu acho que eu devia ter aproximadamente uns 10 a 11 anos de idade. Tinha um irmão mais novo, uma irmã mais velha, todos nós naquela situação difícil. Pessoal, é muito difícil você ver a sua família dependendo de cesta básica de parente para sobreviver. Eu vi. Minha mãe, todos os dias, trabalhando ou não, ao meio-dia ela parava para fazer a oração do Paulo Barbosa no rádio. Minha mãe se dobrava de joelhos, chorava desesperadamente agarrada nesse rádio, querendo que algo a mais acontecesse. Você sabe o que é ver a sua mãe chorando por falta de dinheiro? Ou chorando por ver a família em condição de miséria? Eu acho que isso talvez seja o momento mais traumático da minha infância. Eu não me recordo da minha infância. A minha infância não foi boa, não foi algo para se lembrar. Infância regada de muito bullying, sofri muito bullying na escola, era gordinho, usava óculos, não tinha dinheiro, andava com roupa rasgada, usava tênis de feira. E aí, associado a isso, uma família extremamente sofrida. Naquele momento, eu pensei comigo, eu não quero essa vida para mim, eu não quero. Com 11 anos de idade, eu comecei a entregar panfleto na rua, através do apoio de um vizinho que me levava. Aos 12 anos de idade, eu comecei a trabalhar num escritório de contabilidade. Minha mãe conseguiu para mim, perto de casa. E eu trabalhava de forma clandestina, porque eu não tinha idade para trabalhar. Mas ali eu comecei a entender como é que era a vida. E entender que a vida não ia ser fácil comigo. Entregava todo o dinheiro para minha mãe, e minha mãe administrava da forma que ela podia toda aquela situação. Com 14 anos de idade, na época, era possível, tirei minha carteira de trabalho e fui enfrentar o mercado de trabalho. Fiz curso técnico em Química e pensei comigo mesmo, eu vou mudar o meu destino. Eu não quero essa vida para mim. Eu não quero essa vida de miséria para os meus filhos no futuro, para minha família. Eu quero uma vida diferente para mim. E vocês podem até duvidar, mas com 14 anos de idade eu já sabia tudo o que eu queria fazer. Faculdade, trabalho, profissão, tudo. Muito difícil, muito pesado. Eu já imaginava, o dia que eu tivesse uma família, ia ser totalmente diferente. Eu ia dar outra vida para minha família. E eu estava disposto, mesmo com 14 anos de idade, acreditem, mesmo com 14 anos de idade, eu já estava disposto a fazer qualquer coisa para sair daquela situação. Carteira de trabalho em mãos, curso técnico em Química ativo, comecei a estudar. Arrumei um estágio de 6 horas na atividade química, eu pedi para o responsável da área me deixar mais 2 horas estudando lá, só aprendendo. Pedrinho, me lembro muito bem dele. Por coincidência, o filho dele é meu seguidor no Instagram e me chamou esses dias. Um anjo chamado Pedrinho, responsável pelo laboratório, me permitia ficar mais 2 horas além do meu estágio e me ensinava muito sobre química. Saindo daquela empresa, consegui um emprego numa grande indústria de cosméticos e ali já estava no emprego registrado, curso técnico em Química ainda, mas já estava estudando duro para a universidade, para o vestibular, preparando a minha mente, o meu conhecimento para passar na universidade. Carro,
casa, apartamento, moto, nada disso. Eu tinha um objetivo, ter dinheiro para bancar a faculdade. Veio a faculdade. Difícil. Primeiro ano, lutando, trabalhando, ajudando dentro de casa. Segundo ano, lutando, trabalhando, começaram-se as dívidas. No segundo ano de faculdade, eu me vi com 68 cheques sem fundo. Muita dívida, gente. Muita dívida. Um momento assim, divisor de água na minha vida. Me lembro muito bem de eu pensar várias vezes se eu seria capaz de terminar essa faculdade. Uma dificuldade tremenda, mas aí eu me retornava, olhava para trás, pensava tudo que a minha família passava e eu também. Não posso desistir. Nesse momento as coisas começaram a melhorar para mim. Primeira coisa, houve uma mudança de plano de governo, a aposentadoria do meu pai foi recalculada e ele voltou a ter um salário digno. Eu tive melhoras no meu salário. Eu tinha uma oportunidade na empresa incrível, eu trabalhava das 6 da manhã às 2 da tarde. Das 2 da tarde até às 17 horas, internamente eu ficava realizando outros trabalhos para melhorar meu aprendizado na área. Talvez hoje você não consiga fazer isso por questões de riscos, de problemas trabalhistas. Talvez a empresa nem permita que você faça isso. Mas eu tive essa oportunidade. Houve um plano de reaproveitamento interno dentro da empresa. A empresa precisava de alguém para um cargo maior, para um cargo melhor. Aquele cara que todo mundo na empresa chamava de puxa-saco, porque ficava das 14 horas até as 17 horas lá trabalhando de graça, foi chamado para esse aproveitamento interno. Aí eu tive uma mudança no meu salário, uma melhora significativa. Comecei a quitar meus cheques sem fundos. Comprei meu carro, a minha vida começou a se abrir. Encerrada a faculdade, eu já tinha meu carro, já tinha a entrada do meu apartamento e eu já tinha saúde financeira para continuar trilhando meu caminho. Saí dessa indústria de cosmético, convidado pelo meu diretor a ir trabalhar numa outra empresa, numa multinacional laboratório de controle de qualidade. Um novo desafio, trabalhar com microbiologia e da microbiologia dirigir um laboratório de bromatologia. Fazer estudo e pesquisa em alimentos e suplementos alimentares. Sair da química dos cosméticos e ir para a química dos alimentos e da microbiologia. Estudei duro, gente. Muito. Numa época que nós não tínhamos o Google. Numa época que nós não tínhamos a tecnologia ao nosso favor. Numa época em que nós não tínhamos YouTube para aprender. Pasmem, o tiozão aqui foi parar nas bibliotecas das universidades. A USP, Universidade de São Paulo, foi uma grande aliada para o meu aprendizado. Estudei muito na biblioteca e no laboratório de Química, de Farmácia, de Microbiologia da USP. Aprendi muito, tive muito suporte através de pessoas maravilhosas que me ajudavam pelo simples fato de serem pessoas bondosas. Acredita numa coisa, passaram muitas pessoas pelas suas vidas. A grande maioria para vir te atrapalhar, para vir te derrubar. Mas Deus permite que pessoas maravilhosas passem pela sua vida. Aproveita isso. Aproveita essa oportunidade. Cuide bem dessas pessoas, porque essas pessoas fazem diferença na sua vida. E eu tive. Daí para frente, o progresso dentro da área química foi muito grande. Me vi na necessidade de abrir o meu primeiro negócio. Uma loja de suplementos. Minha primeira loja de suplementos. É verdade. Renatão Cariani já foi dono de loja de suplementos. Montei a primeira, montei a segunda, montei a terceira, montei a quarta, montei a quinta, montei a sexta loja, montei a sétima loja, montei uma distribuidora e continuava trabalhando na área química. Meio período numa indústria química como responsável técnico e o outro meio período rodando, trabalhando e atendendo em todas as lojas. Foi um momento incrível, me sentia muito feliz. Momento que eu percebi que eu estava voando na minha carreira. Mesmo assim, continuei planejando. Surgiu a oportunidade de me tornar sócio da empresa que eu trabalhava como responsável técnico. Tinha que investir muito dinheiro para poder comprar a parte na empresa e fazer a empresa se estruturar como nós queríamos. Vendi as lojas, ou pelo menos parte delas, vendi a distribuidora, captei o dinheiro e coloquei na fábrica. Me recordo muito bem,
O ano era 2008, março de 2008. De março de 2008 até agora, dezembro de 2019, passaram-se 11 anos. 11 anos que eu sou sócio da fábrica. Nós multiplicamos o faturamento dela em 10 vezes. Construímos uma nova sede, já estamos construindo mais uma filial. Nesse interim, fiz mais 2 pós-graduações, fiz uma faculdade de administração de empresa e estou no último ano de educação física. De 2016 para cá, retornei para o fisiculturismo, retornei para o meu esporte, o esporte que nunca saiu da minha vida. Nunca saiu da minha vida. Por todos esses anos, por mais difícil que fosse, eu continuei treinando, mantendo o estilo de vida, me alimentando bem, porque eu amo esse esporte. Mas a minha carreira era a minha prioridade, porque o meu passado me remetia toda vez que eu queria afrouxar a situação que eu passei quando criança. Eu olhava e falava, não, eu amo esse esporte, mas eu preciso trabalhar, eu preciso estudar, eu preciso crescer. Eu vim de uma geração que o fisiculturismo era impossível manter você de uma forma digna. Agora mudou. Muitas pessoas vivem do esporte. Na minha época, 99, 2000, 2004, 2005, 2006, né? Isso é uma mudança recente, de 5, 6 anos para cá. Me sinto muito feliz, não me arrependo. Não me arrependo de ter me afastado do circuito de competições, pois eu continuei meu estilo de vida, continuei com o esporte aqui dentro do meu coração, mas eu pude progredir na minha carreira e dar um futuro digno para os meus filhos, para a minha vida, dar um rumo adequado para a minha vida. Hoje, não só meus filhos, mas as suas gerações já estão protegidas com o fruto do meu trabalho, de todo o meu suor, de todo o sangue que eu derrubei nesses longos anos. E a minha história, eu gostaria que servisse para vocês de um exemplo em 3 coisas. 3 coisas que eu peço para vocês nesse primeiro dia útil do ano. Primeiro, pare um momento da sua vida para realizar uma autorreflexão. Mania maldita que nós seres humanos temos de culpar os outros pelo nosso insucesso. Não, não, não. É você. Sou eu. Somos nós quem erramos. Faça uma autorreflexão. Preste atenção aonde você está errando. Aonde você entrega seu tempo. Aonde você se dedica. Para de reclamar do seu chefe. O seu chefe só quer arrancar o teu couro. Agora, você tem que mostrar para ele o seu valor. Dando muito trabalho. Mostrando muito resultado. Sendo mais louco do que ele no trabalho. Mostrando que você trabalha mais do que ele. Mais do que ele. E se ele mesmo assim não te valorizar, fica tranquilo. Outra empresa irá te valorizar. Trabalhava numa empresa onde meu chefe era desprezível. Desprezível. Saí de lá chorando. Me recordo de ter chorado. Tamanha humilhação que eu passava com ele. Fui para uma empresa muito melhor. Porque o seu valor, quem faz é você mesmo, não é seu chefe. Faça um planejamento de como você anda se comportando na tua empresa. Quanto você está se dedicando para estudar e buscar mais conhecimento para evoluir na sua carreira. Segundo ponto, trabalhe duro. E não faça do básico, da sua obrigação, algo que lhe traga méritos. Isso não é mérito. Fazer o básico, fazer a sua obrigação, o próprio nome diz, é tua obrigação. Faça muito mais do que os 100%. Você é pago para isso. Agora, o quanto você é capaz de fazer acima disso? O quanto você é capaz de surpreender seus chefes, seus clientes, sua família, a si mesmo através do estudo? Não me fala que você não tem dinheiro para estudar, porque isso não é verdade. Existem cursos técnicos públicos, existem cursos técnicos baratos online, que custam 80, 90 reais. Curso que talvez te ajude a programar um computador, curso que talvez te ajude a operar em outros programas como Excel, pequenas evoluções na sua carreira que podem agregar valor e fazer de você um profissional mais valioso. E, sendo um profissional mais valioso, você custa mais caro. Nós trabalhamos para ganhar dinheiro. Isso não é pecado falar isso. Pelo contrário, isso é muito importante.
Acredita que você só vai ganhar dinheiro trabalhando. Porque até para ser bandido você precisa de vocação. Eu não tenho vocação para ser bandido. Se você também não tem, então vai ser trabalhando duro que você vai conquistar as suas coisas. Porque senão você não vai ter nada nessa vida. Você vai passar a vida inteira falando que a culpa foi de todo mundo, que ninguém te ajuda, que nunca ninguém te deu uma oportunidade, que nunca ninguém te estendeu a mão. Quando você ficar velho, aposentado, com um salário mínimo, vai ser tarde para você correr atrás do seu futuro. Pensa nisso. Trabalhe duro, acima do 100%. Terceiro ponto. Escolha alguém para caminhar do seu lado que some contigo. Conheço muitos homens, muitas mulheres valiosas e valiosos que se afundaram por andarem com pessoas que carregam você para trás. E eu não estou falando de marido e esposa apenas, estou falando principalmente de amigos. Seja o burro entre os inteligentes, mas não seja o inteligente entre os burros. Sabe o que isso significa? Significa que você precisa andar com pessoas que lhe acrescentem muito. Muitas vezes, por causa do seu ego, você quer ser o inteligente entre todo mundo. Anda com imbecis. Não ande com imbecis, porque você vai ser contaminado por eles. Não é você que vai conseguir mudá-los. Ande com pessoas que lhe agreguem conhecimento, maturidade, autoestima, motivação. Ande com pessoas que lhe tragam valor, que apoiem os seus sonhos. Cuidado com os invejosos. Cuidado com as pessoas que vêm e olham para você com o olhar da inveja. Você pode ter muitos amigos, mas poucos estarão torcendo por você. Isso é normal. Isso é inerente ao ser humano. O ser humano tem a necessidade de estar acima do outro, se sentir melhor que o outro. As pessoas querem ter pena de você, não querem te admirar. E no momento que as pessoas próximas de você te admiram, uns te admirarão, outros te invejarão. E a maioria irão te invejar. Ande com pessoas que agreguem, que estudam, que evoluam, que façam com que você se torne um ser humano melhor. Porque senão você não vai sair do lugar nunca. Trabalha duro. Escolha uma profissão que você ame. Não escolha a profissão que seu amigo ganha dinheiro. Ele ganha dinheiro porque pode ter certeza que ele faz aquilo com muito amor. Conheço profissionais da educação física muito bem-sucedidos. E eu conheço mesmos trabalhando de auxiliar de escritório. Conheço médicos milionários. E conheço médicos que fazem plantão em hospital público, reclamando todos os dias da vida e trabalhando cada vez com menos qualidade. Não importa o quanto você ganha, você aceitou. Dê o seu máximo e faça daquela situação uma situação momentânea, evolutiva. Eu ganho pouco hoje, mas eu trabalho muito e amanhã eu vou ganhar mais. Se você ama esse esporte e busca um patrocínio, acredita numa coisa. Acredita que não é só ganhando troféus que você terá valor. Você precisa melhorar o teu conhecimento, estudar, evoluir, buscar acima de tudo entender o que acontece no seu corpo, para que você possa acrescentar na vida de pessoas, através das suas vitórias com motivação, mas através do seu conhecimento. Se você realmente quer ser uma pessoa bem-sucedida nessa vida, hoje é o primeiro dia do ano, pare um momento e reflita sobre como você quer viver esse 2020. Não viva aos trancos e barrancos. Não vá vivendo um dia de cada vez, achando que o dia de amanhã a Deus pertence. Não, não, não. Planeje o seu ano. Crie metas curtas. Guarde dinheiro. Não gaste tudo o que você ganha. Guarda dinheiro. Que seja R$100 ao mês. Que seja R$200 ao mês. Guarde dinheiro, coloque metas curtas, para que você um dia faça o dinheiro trabalhar para você. Não passe a tua vida inteira trabalhando para correr atrás de dinheiro. Pessoal, espero que o ano de 2020 seja maravilhoso para todos nós e que possamos estar sempre juntos. E eu espero que essa conversa, que sai um pouco do tema do canal, mas que é tão importante para vocês, seja um alerta evolutivo, para que o ano de 2020 seja o ano mais maravilhoso da sua vida. Um ano especial para todos nós. Que essa família continue crescendo cada vez mais. Que eu e o Mauricião continuemos aqui, degladiando, brincando, conversando, mas trazendo acima de tudo muito conhecimento, motivação e inspiração para vocês.
porque esse é o trabalho que eu mais amo de fazer nesse mundo. Trazer conhecimento, motivação, agregar valor na vida de todos vocês e ajudar vocês a transformarem suas vidas. Essa é a missão que meu Pai Todo-Poderoso trouxe para mim e eu me sinto muito honrado com isso. Um beijo no coração de todos vocês e rumo a um 2020 maravilhoso. Link na descrição para os melhores produtos fitness. Se gosta do nosso conteúdo, já deixa seu like e comenta o que achou do vídeo. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars.